Hoje eu vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. Você vem sofrendo com isso? A síndrome do intestino irritável é uma condição específica no qual a gente tem uma inflamação intestinal provocando alguns sintomas desconfortáveis. Os sintomas, geralmente, eles começam leve, eles vão aumentando com o passar do tempo. E falando nos sintomas, os sintomas mais comuns são dor abdominal, cólicas intestinais frequentes, produção exagerada de gases, distensão abdominal, inchaço, intestino preso, intestino solto ou um período de constipação alternado com diarreia. E tem também o aumento do número de evacuação diária com a sensação de não esvaziamento completo. Há vários estudos científicos comprovando a relação da síndrome do intestino irritável com as emoções. Períodos de muito estresse, de ansiedade, tensão, luto, separações, pressões emocionais e também recentemente agora com a pandemia, tem relação e ligação direta com os sintomas, porque uma das funções do intestino, segundo a linguagem do corpo, o intestino ele é responsável por digerir as emoções. E quando os primeiros sintomas gastrointestinais aparecem no seu corpo físico, quer dizer que o seu mundo emocional já está sobrecarregado. Uma das formas que o nosso inconsciente tem para se comunicar com a gente é através dos sintomas físicos. Por isso a importância da integração entre corpo e mente. Pensamentos, sentimentos e emoções afetam o nosso corpo físico, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. E quando a gente está passando por situações emocionais nas quais a gente não sabe lidar, um dos primeiros órgãos que sofrem com isso é o nosso intestino. Porém, a maioria das pessoas não está acostumada a integrar corpo e mente. E a maioria vai apenas tratar o corpo físico, muitas vezes fazendo alguma dieta restrita ou tomando algum remédio para melhora dos sintomas, que na maioria dos casos há pouca ou nenhuma melhora. E isso acontece porque não adianta apenas tratar o sintoma que aparece no corpo físico. Por mais importante que seja tratar o sintoma, mais importante do que isso é ir atrás da causa raiz emocional. E é aí que entra o meu trabalho. Antes de eu me tornar terapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, eu fui 10 anos intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar. E também fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Eu tinha distensão abdominal, gases fedidos, cólicas intestinais, meu intestino era solto e eu ia inúmeras vezes no banheiro durante um dia. Por mais que eu fizesse a dieta de forma correta, tudo que eu comia me fazia mal. Porém, a minha restrição alimentar e os meus sintomas gastrointestinais, eles não apareceram tudo de uma vez. Eles foram aumentando com o passar do tempo. E isso aconteceu porque quando os leves sintomas começaram a aparecer no meu corpo físico, eu só tratei os sintomas e eu não olhei para as causas emocionais que faziam o meu intestino ficar debilitado, e foram 10 anos dessa forma. Os anos iam passando, a minha restrição alimentar aumentando e os sintomas ficando cada vez piores. E aí, quando eu entendi a importância da integração entre corpo e mente, que a síndrome do intestino irritável nada mais era do que uma comunicação que o meu corpo estava falando comigo, aí sim eu comecei a trabalhar as minhas questões emocionais a nível subconsciente e como se fosse uma mágica, aí os meus sintomas eles começaram a diminuir. As minhas fezes começaram a ter um formato bom novamente e eu comecei a voltar a comer todos os alimentos que até então eu estava condenada a passar o resto da minha vida sem comer. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eu integrei corpo e mente, porque eu fui atrás da causa raiz emocional,
que o meu corpo estava apenas manifestando através dos sintomas físicos. Então eu não deixei, né, de integrar corpo e mente, ou seja, os sintomas nada mais são do que uma comunicação que o seu inconsciente está tentando ter com você. E o seu inconsciente quer apenas te mostrar que há questões emocionais que estão afetando o seu organismo e ele está pedindo a sua ajuda, exatamente isso. Então, limpe as questões emocionais que estão deixando o seu intestino debilitado e volte a ter uma saúde intestinal que você tanto deseja e volte a viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável, podendo comer de tudo.